Olá, boa tarde. Iniciar a gravação dessa atividade síncrona. Passar para vocês a atividade síncrona da última aula, que foi o dia 1º, já está ali no site. Foi a segunda aula, né? Segunda atividade síncrona. Isso mesmo. Está lá no Moodle. As atividades estão na ordem ali, né? As semanas, quem conseguiu ver lá. Espero que tenham visto ali a instalação sobre a instalação e as orientações para a instalação do ITS PLC MHJ e do WinSPS MHJ. Nessas orientações aqui, eu passo um pouco também sobre outros tipos de simuladores aí de softwares para CLPs. Então, vocês não precisam fazer somente no WinSPS ou no ITS PLC, ou somente voltado para o software da Siemens. Existem outros softwares também para programação de CLPs, para outros CLPs, né? Caso alguém tenha familiaridade com outros softwares. Aí eu passo aquele do WinSPS da MHJ, porque esse é o de simulação do software que a gente utiliza para o CLP, que a gente tem, que é o da Siemens, lá no laboratório da UTFPR. Mas tem outros laboratórios lá na UTFPR também que utilizam outros CLPs, outros tipos de CLPs. Por exemplo, tem CLPs lá que são da Telemecanique, tem CLPs lá que são de outros fabricantes também, que são da ABB. Tem outros CLPs lá que são de outra linha da Siemens, que são da linha S5, não são da linha S7. Da linha S5 que utiliza o software Step 5, não o Step 7. É uma linha mais antiga da Siemens, que já saiu de linha. Então, já saiu de linha de fabricação e desenvolvimento. Então, eles já não lidam mais com essa linha, mas mantêm a manutenção ou o serviço de manutenção para eles. Porque existem ainda clientes que utilizam essa linha de equipamentos. Então, tem CLPs dessa linha, da Step 5. Existem outros equipamentos da Altos, por exemplo, de CLPs também, outros equipamentos de automação que a gente utiliza na UTFPR, aqui em Cornélio Procópio. Então, tem esses equipamentos também lá, outros tipos de equipamento. Então, por exemplo, outros que eu observei ali, desse, por exemplo, do MOR. Esse do MOR aqui é um tipo de CLP, um fabricante que tem um CLP em que o software de programação do CLP deles é gratuito, é disponível e tem um simulador também. Só que esse simulador deles, ele serve para simular e serve também para programar o CLP deles, tá? Os CLPs da linha do MOR. Então é chamado do MOR, o CLP e o software deles. Você pode pegar e baixar de graça, tá? Na versão aqui é 2.8.3. Não sei se eles podem pegar e depois de alguma versão eles podem fechar daí, deixar pago ou não deixar mais gratuito, né? Ou deixar só como demonstração. Aí eles podem, porventura, fazer isso, mas por enquanto não fizeram ainda, né? Então está disponível aqui a parte da do MOR. Ele é feito, essa linha de fabricação, pela Automation Direct. Aqui, ó, essas linhas aqui de CLPs. E esses equipamentos de
de automação, né, da linha deles. Então, eles têm essa vantagem, que eles fazem daí os equipamentos de automação, eles fazem os CLPs, e aí o software para os CLPs é gratuito, é disponibilizado gratuitamente. Então, é uma maneira de chamar mais clientes daí, para adquirirem os CLPs da linha deles, né? O da Siemens, de outros fabricantes, são pagos daí, o software. Então você compra o CLP, eles fornecem o software, mas daí a hora que você for trocar o software, ou a hora que eles lançam um software mais avançado, uma outra versão de software melhor, aí você tem que trocar, você tem que pagar por esse software daí. Aí você despende o dinheiro no software, ou se você troca o equipamento, o hardware, você também despende dinheiro no hardware, no equipamento daí. Então tem essa desvantagem. Por exemplo, existem versões de equipamentos aí que você pode fazer, por exemplo, você pode fazer o CLP em código aberto. Você pode fazer o hardware do CLP aberto. Você pode fazer em Arduino, por exemplo. Você tem projeto aí de OpenCLP, em que o hardware do CLP é aberto. É aberto em termos, né? Você tem que comprar a plaquinha de circuito eletrônico, você tem que comprar o processador dele, né? Mas daí o hardware dele é aberto, a programação dele é aberta. Um desses projetos é feito em Arduino. Então você pode comprar ele e você pega a programação dele gratuitamente. Aí você faz daí a programação dele gratuitamente, né? Você obtém a programação dele gratuitamente. Então você monta a plaquinha de circuito impresso e o equipamento dele, né? Ali. Daí a programação dele é gratuita. Daí você obtém ele, faz a programação dele em Ladder. Tudo ali feito ali. Um desses exemplos é o OpenCLP, que você faz em Arduino, né? É tudo gratuito ali e tal, né? A qualidade dele vai depender da qualidade com que você faz o equipamento, né? A solda, a placa de circuito impresso, tudo ali, né? A qualidade com que você fabrica o hardware, né? O case e tudo. Então vai depender disso daí com que você faz. Então isso pode ser gratuito também, né? Essa é a grande diferença em relação a você comprar de um fabricante que a gente fala que é proprietário, que é comprado desse fabricante. Você comprando de um fabricante conhecido, como a Siemens, a General Electric, a ABB, a Telemecanique, a diferença é que você tem a garantia do fabricante daí. Então, o problema que der, aí você cai em cima do fabricante, né? Aí você cai em cima dele. Mas daí o código aberto, você não. Você, é claro, é bem mais barato, né? E o restante é gratuito, como por exemplo o software. Mas daí você não tem a garantia, daí a qualidade vai depender de você daí, né? No software daí não tem garantia, né? Ladder Logic Word, esse daqui é relativo à programação em ladder, tá? A lógica da programação em diagrama de contato. Tem tudo em relação a ladder, por exemplo, está em inglês, né? Está aqui a programação, o básico de CLP, né? O básico da programação em ladder, a lógica de programação, tá? Aqui. Você baixa o PDF básico aqui de ladder, contato normalmente aberto, normalmente fechado, os símbolos do diagrama de contatos, né? Que é do diagrama de comando de motor. Aí o timer no CLP, aí os fabricantes de CLPs, a arquitetura do CLP, o hardware do CLP. Aí nisso você tem também a arquitetura do CLP, o hardware do CLP aqui, os micro
processadores, microcontroladores também, né? Os fabricantes de CLPs são os fabricantes de equipamentos de automação, aquilo que eu falei, né? Da Siemens, da ABB, General Electric, a Schneider, Allen Bradley, a Toshiba, a Hitachi, nem tanto, né? Panasonic também não, Yokogawa, Honeywell também, a Mitsubishi, a Koei nem tanto, né? A Onron são os principais aí, né? Mas é mais a Siemens, a Toshiba, a Mitsubishi, a Allen Bradley, a Schneider. Yokogawa também. O básico do CLP, PLC Basics, PLC, né? CLP, Programmable Logic Controller. Vocês podem se basear também, na parte do CLP, vocês têm nas referências também bibliográficas, livros só sobre CLP. E o básico sobre CLP também, vocês têm aqui nos controladores lógicos programáveis, aí nessa apresentação aqui, ó, nessa apostilinha aqui. O básico principal, você tem a normatização, falando sobre o equipamento CLP, que é dado pela norma IEC. Então, a norma IEC, ela fala o quê? Que o equipamento CLP, ele tem que ser um suporte eletroeletrônico digital, que em funcionamento ele deve executar uma rotina cíclica de operação. A forma básica de programação deve ser feita através de uma linguagem oriunda de diagramas elétricos de relés. E o produto deve ser projetado para operação em ambiente industrial e suas condições adversas. Então, o CLP deve satisfazer essas 3 características. Aí a norma NEMA também, que é a norma europeia do National Electrical Manufacturers Association. Ela define o CLP também como suporte eletrônico digital também, tá? Suporte eletrônico digital para armazenar instruções de funções específicas, como lógica, sequencialização, temporização, contagem aritmética. Quer dizer que o CLP deve ser um equipamento eletrônico digital, então ele tem que ser um equipamento, né? Tem que ser um equipamento eletrônico, então ele tem que ter um circuito eletrônico digital. Então ele tem que ser um circuito eletrônico digital e tem que ter instrução de lógica, de sequência, né? Tem que executar sequência também, então tem que ter instrução lógica de sequência. Então, instrução lógica é o que o diagrama de contatos faz. Sequência é que ele executa na sequência aquelas linhas do diagrama de contatos. Temporização, então ele tem temporizador. Contagem, ele tem contador. Aritmética, ele tem função aritmética também, tem que ter pelo menos função de soma e subtração. E todas dedicadas ao controle de máquinas e processos. Então, a função de automação, controle de máquina e processo, o que ele faz, né? É o controle de processo discreto. É isso daqui, controle de máquina e processo. Então, o CLP ele tem que satisfazer isso daqui. Se ele não satisfazer alguma dessas características aqui, né? Ou seja, se ele não executar uma rotina cíclica de operação, se ele não tiver programação, né? Numa linguagem oriunda, diagrama elétrico de relé, se não for projetado para operar em ambiente industrial, se não for um circuito eletrônico digital, né? Se é circuito eletrônico digital, ele tem que ser programável também, né? Aqui, ó, ele tem que ter uma forma de programação, uma forma básica de programação. Então, ele tem que ser eletrônico e programável. Por isso que ele é digital, né? Se ele não é digital,
Ele pode ser digital e não ser programável, tá? Então ele só é lógico daí que a gente fala. Se ele for lógico e não for programável, então ele somente lógico, só executa a rotina lógica. Daí ele não é programável, ele não executa a sequencialização. A gente fala que ele não tem circuito sequencial. Aí ele também executa a temporização daí. Se ele é sequencial, ele também executa a temporização. Ele pode executar funções de temporização. Daí, executando temporização, ele executa a contagem também, porque a temporização é a contagem de tempo. E a aritmética, né? Que a contagem também é aritmética, né? Porque a contagem envolve a soma, né? Aí todos dedicados ao controle de máquina e processo para o ambiente industrial. Por isso que o CLP ele é um computador. Só que ele não é um computador desses, não é um notebook, não é um computador desse que a gente está utilizando em casa. Ele é um computador para ser utilizado em uma fábrica. Ele pode ser utilizado dentro do ambiente industrial. Então, ele não é um computador, ele é um CLP. Então, ele não é um computador, ele é um CLP, um controlador lógico programável. Por isso que ele não é um computador. Não deram o nome para ele computador industrial. É um CLP. Então, é a diferença entre o computador industrial e um CLP. O computador industrial é uma coisa, é um computador. O CLP é para isso daqui, tá? O controle de máquinas e processos quer dizer que no CLP você pode ligar um sensor direto no CLP. No computador, não. Você pode ligar um motor ou ligar um dispositivo que vai acionar o motor no CLP. Por exemplo, você tem um negócio chamado inversor de frequência. O inversor de frequência você controla o motor. Ao inversor de frequência você pode ligar no CLP, mas no computador você não pode ligar direto o inversor de frequência. Você vai precisar de uma interface para ligar no computador. Então, você pode ligar o inversor de frequência direto no CLP, mas você não pode ligar no motor daí. No CLP, você pode ligar um contator, que vai dar a partida no motor, mas você não pode ligar no computador. São essas diferenças, né? O relé, por exemplo, pode partir o motor, você pode ligar no CLP, mas você não pode ligar num computador daí, que seria um atuador, né? Então, é essa a diferença do CLP, por exemplo, por um computador. No restante, é igual a um computador. Ele tem um processador para programação igual ao computador. Vai ser igual, né? Ou seja, ele tem as vantagens de um computador, só que é voltado para a automação industrial. Voltado para a automação industrial. Dessa maneira, a pessoa não precisa pegar o projetista da automação industrial, não precisa pegar e bolar um circuito de automação. Ele faz a programação daí no CLP ao invés de pegar e montar o circuito de automação industrial. Aqui, ó, esse PSIM, esse PSIM aqui esse PSIM é um simulador nas orientações aqui. Esse PSIM é um simulador é um simulador também de automação de processo industrial, só que ele é bem antigo, tá? Ele é feito em DOS ainda. Deixa eu ver se eu consigo, o link dele saiu ali. Eu vou ver se eu consigo pegar o link dele ainda. Calma aí. Vou colocar lá para ele ser aberto. Não, ele não abriu o link dele. O link dele saiu daqui.
Eu vou abrir o link dele aqui. Deixa eu ver se o link dele abriu. Tá ali o link dele. Tá aqui, ó. Esse é o PSIM, tá? Esse é um simulador que ele é antigo. Ali, ó, é da Allen Bradley, que também é um dos grandes fabricantes aí de equipamentos de automação. Allen Bradley. É o simulador dos mais antigos que tem de processos industriais. Mas é um simulador que é em DOS, tá? Ele vai emular um ambiente DOS, do ambiente operacional DOS. É o ambiente operacional mais antigo que tem. Aqui, ó. Se você for rodar ele, você tem que rodar numa janela do DOS. Você tem que abrir uma janela do DOS para ele funcionar. Mas ele simula o quê? Ele simula processos industriais como esses daqui, ó. Ele está mostrando aqui nessas janelinhas, e simula também o diagrama de contatos, o LEDER, para esses ambientes industriais aqui, ó. Para esses ambientes para esses processos industriais aqui. E aqui ele está explicando como é que eles funcionam, cada um deles aqui, ó. Tem um ambiente de esteira aqui com um invase de caixas, tá? Aqui. Tem outro ambiente aqui com painel de operação aqui com 3 opções aqui para um carimbo aqui de produtos. Tem outro processo aqui de um sinaleiro com 3 lâmpadas, tá? Para controle de tráfego. E tem outro sistema aqui para controle de hardware, de entrada e saída de sinais aqui, ó. Desses 8 sinais aqui, do barramento de dados. Esse sisteminha aqui de simulação, ele é bem simples. É um dos mais antigos que tem. E acho que até hoje ele é gratuito e até hoje ele funciona aí. E por ser no ambiente DOS, ele funciona sem exigir muita memória do computador. Só que por ser no ambiente DOS, aí ele exige daí uma janela do DOS, né? Ele exige que seja aberta uma janela do DOS para funcionar e funciona somente no teclado também. Você tem que fazer tudo com base no teclado aqui para o funcionamento dele. Mas daí dá uma ideia de como é o funcionamento dele, e funciona em tudo quanto é tipo de computador, daí dá para ter uma ideiazinha dos sistemas de automação, como é que eles são, né? Aí é uns sisteminhas bem simples aí para mexer e automatizar. É bem básico porque é no sistema operacional bem antigo, né? Aí até você aprender a mexer ali é meio ruim, porque daí você não mexe com o mouse, né? Então ele fica pouco intuitivo. Você tem que mexer nos teclados ali. Mas dá para ter uma ideia de como é que é feita a lógica com diagrama de contatos, né? Que o diagrama de contatos, ou ladder, vocês vão mexer no primeiro projeto, o ideal seria que vocês pegassem o Graph7 para fazer o modelo ou para fazer o projeto, da técnica, utilizasse uma técnica de modelagem do projeto de automação. De um projeto de automação, como exemplo, aquele projeto das esteiras, de seleção das caixas ali. Pegar aquele projeto de exemplo e fazer um projeto de automação
daquele processo industrial das caixas. Porém, vocês precisam ter a noção do diagrama de contatos ou do ladder. E o ladder, ele foi proveniente dos diagramas de contatos de relés eletromecânicos ou dos circuitos elétricos de comandos de motores. São circuitos o quê? Justamente de dispositivos eletromecânicos ou de acionamentos elétricos. Circuitos eletromecânicos. Isso que a gente fala de dispositivos eletromecânicos. Então, quem faz acionamentos elétricos, se vocês veem acionamentos elétricos ou tem que ver, são esses dispositivos eletromecânicos aqui. Antigamente, no início da automação, o pessoal utilizava somente esses dispositivos eletromecânicos para se efetuar controle ou automação em linha de produção, ou seja, controle industrial. Tanto em linha de produção como em máquina isolada. Esse dispositivo eletromecânico era basicamente o que a gente fala relé. Por isso que é eletromecânico. O eletromecânico ele envolvia a parte elétrica, que é uma bobina elétrica, e a parte mecânica é a mola e os contatos do relé. O contato do relé seriam os contatos que efetuam o fechamento do interruptor do relé, interruptor elétrico do relé. Um exemplo disso daí são deixa eu ver se a gente tem aqui. Aqui, ó. Essa foto aqui mostra um painel desses antigos. Esse painel, ele está ali atrás, está fixado com um monte desses relés aí. Então, esse é um exemplo desses relés que havia antigamente, em que haviam diversos desses relés aí que eram pendurados nesses painéis. Então, nas fábricas, esses painéis de automação eram cheios desses relés aí. Eram cheios desses relés. O pessoal fazia o quê? Eles penduravam painéis com um monte desses relés aí e iam efetuando a automação dos painéis baseados nisso daí. Baseado justamente nesses relés. Só aguarda um pouquinho aí.
Aqui, esse é outro exemplo que está em um museu. O museu de uma ponte elevatória, em que eles guardaram aqui um painel desses que tinha para a ponte também, que eles guardaram para automação. Aí eles tinham esse tipo de painel ali na ponte, em que eles armazenavam para automação, para erguer e abaixar a ponte. Então eles guardavam ali esse painel que era utilizado para automação, era um dos painéis que eles utilizavam para controle dos motores da ponte. Aí tá aqui, são os relés que eles têm no painel ali, tá? Aí eles retiraram de operação porque eles substituíram por outro painel de automação mais moderno e menor. Que ele não ocupa nem metade do tamanho desse painel aqui, desses dois painéis aqui, tá? Esse painel aqui e esse outro painel à direita, tá aqui. Aí o outro painel, ele eliminou todos esses relés que tem aqui. Esses são relés, esses são dispositivos eletromecânicos, que eles têm a bobina aqui dentro. Está dentro dessa caixinha aqui transparente de plástico. Tem a bobina aqui e os contatos aqui em cima. Então, aqui em cima são os contatos elétricos. Aí essa fiação vem aqui para trás e faz a conexão elétrica para lá. Aí esses são os circuitos elétricos de comando aqui dos motores. Então eles faziam essa conexão aqui com esses equipamentos aqui. Eles tinham que colocar essas etiquetas aqui para conseguir identificar essa fiação inteira aqui, o que ela fazia. Aí tinha que ter uma documentação indicando para onde iam esses fios e o que eles faziam. A documentação era o quê? Eram cadernos e livros identificando o que era cada um desses fios aqui, ó. Tá vendo essas etiquetinhas aqui todas penduradas aqui? E a etiqueta aqui colada ainda aqui nos relés, aqui na frente, para identificar o que eles eram. O que eles faziam antigamente? Eles pegavam esses painéis aqui, quando eles tinham que mudar a linha de produção, às vezes era melhor pegar esse painel aqui inteiro, carregar ele, arrastar ele para outro lugar ou jogar fora ele e colocar no lugar dele um novo, um totalmente novo no lugar dele aqui. E colocar em operação outra vez um novo. Então ficava uma equipe, uma salinha trabalhando em um painel novo aqui desses. Aí eles pegavam esse antigo aqui, arrancavam ele inteiro e colocavam um novo no lugar, um totalmente novo no lugar aqui. Porque às vezes não dava tempo de pegar e modificar esse daqui, trocar aqui o que eles queriam trocar e colocar outros componentes no lugar aqui. Às vezes era mais vantagem pegar e trocar tudo e colocar um novo, um painel totalmente novo aqui no lugar. Com o advento do CLP, eles fizeram o quê? Eles pegaram esses painéis aqui de relés, como o relé eletromecânico. Eletromecânico quer dizer o quê? Que ele tem componente mecânico e elétrico. Eles conseguiram trocar o componente mecânico e elétrico por um eletrônico. Aí eles fizeram o quê? Reduziram essa parte de fiação, a parte da bobina e a parte mecânica, que tem a mola, pela parte eletrônica. Então eles trocaram todo o painel por essa parte painel aqui, por essa parte rack aqui. Trocaram pela parte eletrônica, substituíram por gavetas de circuitos eletrônicos. Então deixaram os circuitos dessa forma aqui, ó, mais compactos. Ficaram desse jeito aqui, ó. Então ocorreu o quê? Eles substituíram dessa forma por essa forma aqui. Por isso que o circuito eletrônico ou os chips de microprocessadores são chamados de circuitos integrados, 6 circuitos integrados, porque são circuitos integrados em uma pastilha de circuito eletrônico. Ou seja, são circuitos miniaturizados, são circuitos pequenos. Então, esses circuitos aqui, ó, essa fiação aqui que tem dos circuitos, essa ligação aqui, é substituída por circuito integrado, por chip. Então, essa ligação aqui é feita por circuito integrado, ou seja, é feita por placa de circuito eletrônico, ou por chip.
Então, o chip, sendo feito em chip, isso daqui, ao invés de eu pegar, vir aqui, desparafusar a ligação aqui, que é feita em fio, eu pego e faço essa ligação aqui na programação, ou seja, via programa, via software, que é muito mais, que é mais fácil, né? É mais cômodo, e eu faço isso no computador. Ou seja, eu faço isso sentado na frente do computador ali, digitando. É bem mais cômodo, mais rápido, mais fácil, é melhor, mais seguro. A minha documentação fica melhor também, eu não tenho que vir aqui no painel, é mais seguro também, é mais cômodo e fica melhor também para o processo de automação. Então, tem mais vantagem também, mais economia, mais vantajoso, né? Menos custoso. Então, não tenho por que não mudar disso daqui para o CLP. Isso daqui era chamado hardwired, foi mudado para o CLP, essa parte do CLP. Então, eles trocaram dessa parte para essa parte aqui, eletrônica. Tanto é que aqui ele já mostra que outro terminal que mudou, que seria esse terminal aqui, ó, de operação, já passou a ser feito de forma remota, né? Já passou a ser feito via internet. Então, isso daqui já ficou obsoleto, eles já colocaram aqui embaixo, ó, desativado, né? Para cá. Ficou passado para ser feito remotamente, né? Ou seja, via internet. As ligações que são feitas com sensores, com atuadores, com motores, ainda são feitas. Só que são feitas de outra forma daí. São feitas via cabeamento, com sensores, sensores eletrônicos, que são menores, consomem menos energia. Então, só o cabeamento com eles daí. Aí o cabeamento pode ser feito remoto, ou seja, economiza mais cabeamento. Pode ser feito com menos consumo de energia, tanto para sensores quanto para motores também e atuadores. É feito de forma mais robusta, então tem mais vantagens que essas daqui que são apresentadas. Então, da forma que foi modificado para a CLP, da forma antiga, que essa daqui à esquerda, para a forma com CLP. Então, você tem da forma com os relés, né? Essa forma densa aqui, cheia de fiação, para essa forma direita aqui com o relé, com CLP, quer dizer. A forma esquerda com o relé, para essa forma com o CLP aqui. Bem mais compacta. Ou aqui, ó. Antes, essa forma aqui, esquerda aqui, com essa forma vermelha aqui, toda queimada, né? Para depois, nessa forma aqui, com menos fiação. Os CLPs, eles eliminam essa fiação aqui, por quê? Porque eles proporcionam a substituição desse circuito de fiação aqui pela programação. Então, eles eliminam essa fiação aqui, substituindo a programação. Então, eu vou passar a ligar os sensores e os atuadores
direto às entradas e saídas aqui do CLP, do equipamento CLP. E os sensores do processo são ligados às entradas do CLP e os atuadores às saídas do equipamento CLP. Conforme os sensores recebem os sinais do processo, eu faço pela programação do CLP os atuadores atuarem para comandar o processo. De acordo com esses sinais que eu recebo dos sensores, eu pego e indico os sinais que os atuadores vão enviar ao processo daí para fazer o comando dele. Eu faço isso através da programação do CLP. A programação que o CLP tem que ter, como eu disse ali, ela é feita e o CLP tem que ter a programação, no mínimo, em diagrama de contatos. Ou seja, a forma básica através de uma programação em diagrama elétrico de relés. Essa programação, ela vai indicar a lógica para o acionamento das entradas e saídas desse diagrama de relés. Aí, o que o diagrama de relés vai determinar? O que você liga aqui nas entradas são as variáveis de entrada, que são os sinais recebidos pelo CLP de fontes pertencentes ao processo controlado, que são geralmente sensores do processo. Então, no processo, você vai colocar os sinais de sensores que vão indicar como é que o processo está agindo. Num processo discreto ou no controle discreto, esses sinais eles são discretos. Ou seja, eles são sinais que vão indicar só 0 e 1, ou on e off. Esses sinais aí podem ser sinais gerados por botoeira, que são botões, chave de seleção, contato de relés, encoder, termopar, instrumentos digitais analógicos. Aí botoeira é, por exemplo, botão que vai indicar que o processo ligou, você começou o processo. Chave de seleção é chave, por exemplo, uma chave que você vai ligar ou desligar, a chave inversora do processo. Contato de relé, um relézinho que ligou. O sensor que vai indicar que a caixa está na frente dele, ou o sensorzinho que vai indicar que a mesa giratória girou, um sensor que vai indicar que a esteira está ligada, ou que o elevador, a caixa chegou no elevador, e assim por diante. Termopar indica se uma temperatura for alcançada, por exemplo, se 50 graus Celsius for alcançado, 100 graus Celsius for alcançado, se a água já ferveu. Instrumento digital ou analógico também. Sensor de grandeza física, você tem sensor de pressão, igual sensor de temperatura. Você tem sensor de força, sensor de peso e assim por diante. O sensor de caixa que você tem é um sensor de presença, então indica se a caixa está na frente do sensor ou não. É o sensor de presença que a gente fala. Variável de saída também, processo discreto, também é a mesma coisa. As variáveis de saída é o que o teu processo vai controlar, o que você vai controlar pelo CLP.
Então, são os dispositivos controlados por cada ponto de saída do CLP. Então, aqui, ó, por exemplo, no CLP, é o que você conecta aqui às saídas do CLP. Nesses módulos controláveis aqui, são o que você conecta aqui embaixo dele, ó. Aqui ele está com sinal aqui de chave, porque são relés que você vai controlar. No caso de dispositivos ou variáveis de saída, é o que você vai controlar daí na sua programação, ou no seu ladder, no seu diagrama de contatos. Aí esses dispositivos aqui também são dispositivos discretos, no caso de controle discreto. No caso do processo de vocês, vão ser principalmente os motores das esteiras, e geralmente é motor que você controla aqui em automação. Geralmente, principalmente, vão ser motores. Muitas vezes pode ser também, às vezes, pode ser, muitas vezes não, às vezes pode ser solenoide, alguma válvula proporcional, mas a maioria das vezes também em solenoide, válvula proporcional, são alguns casos específicos também de motores. Válvula proporcional é caso específico também de motor. Então, sempre são casos de motores. No projeto 1 de seleção das esteiras, vão ser sempre casos de motores que você tem lá. Então, nos atuadores que você tem no ITS ali, que ele vai mostrando, são casos de motores que a gente tem ali. Sempre caso de motores. Então, vou exemplificar para vocês ali. Está tentando abrir aqui. Agora já... Deu certo. Bom, aqui, ó, então as variáveis de entrada do CLP, tá? Vão ser os sensores, nesse caso aqui. Ó, por isso que aqui em cima no ITS CLP, ó, os sensores já estão aqui em cima, tá? Mas nesse caso, o ITS CLP, para facilitar para a gente, ele já deu aqui separado, aqui em cima, os sensores. Aqui ele mostra 11 sensores e tem 11 sensores aqui no processo. Pode ser que tenha algum outro processo no ITS PLC aqui que não tenha 11 sensores, tenha menos. E as variáveis de saída do CLP, não do processo, é do CLP, vão ser os atuadores. Então, aqui, ó, os atuadores. Daí que eu falei, os atuadores aqui no processo, as variáveis de saída do CLP, vão ser, agora aqui sim, 7 atuadores. Aqui ele apresenta 8, tá? Mas aqui o processo, ele só apresenta 7 atuadores. 0 a 6. Então, esse processo aqui tem só 7 atuadores. 0 a 6. São todos motores, ó. O atuador 0 é o motor dessa esteira inclinada, o atuador 1 é o motor dessa esteira aqui, o atuador 2 é o motor dos roletes, no sentido para lá, né? Para puxar a caixa para a mesa giratória. O atuador 3 é o motor dos roletes também, só que para empurrar a caixa no sentido oposto ao atuador 2. O atuador 4 é para girar a mesa giratória. O atuador 5 é o motor dessa esteira aqui da esquerda. O atuador 6 é o motor da esteira da direita. Tá? Aí você já tem os exemplos aí das variáveis de saída do CLP e das variáveis de entrada. As variáveis de saída são os atuadores aqui desse processo industrial, dessa planta industrial, e as variáveis de entrada, os sensores. No diagrama de contato do CLP, a gente vai ver certinho que os coils a gente vai ligar
nos atuadores, aqui, as variáveis de saída, e os contatos a gente vai ligar nos sensores, que são as variáveis de entrada. É que aqui está fácil porque já está separado aqui no ITS PLC. Tá? Ok? Alguma dúvida? Só essa foi uma aula mais introdutória, né? Do conteúdo. Se vocês forem ver lá os vídeos, dá para ver certinho o que é isso daí. Para pegar certinho como é que é lá. Então, tipo, só uma ideia que eu tive aqui para facilitar. O CLP em si, ele é como se fosse vários relés, né? Que a gente ativa pela programação. Ele vai substituir os relés lá e ele vai substituir aqueles relés lá via programação. Que a programação, na realidade, é isso, né? Você faz pelo computador lá o papel daqueles relés lá e o papel que você faria manualmente, mudando o cabeamento. Beleza. Que a programação veio para fazer isso, né? A parte da programação. Tranquilo, Beleza? professor. Obrigado. De nada. Se houver alguma dúvida, então, envie um e-mail ou compareça na permanência terça-feira, quer dizer, 1h50. Falou? Uma boa tarde a vocês e um bom final de semana. Boa tarde, professor. Até mais. Falou, Boa tarde, professor. professor. Boa tarde, até mais. Bom feriado também, professor. Para vocês também, bom feriado. Até mais.